ministração dele, muito bem. Diz assim o texto: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram na Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti. Tão pobres como sempre fomos, tão indignos como sempre estivemos, mas tão sedentos também como sempre, tão necessitados da Tua graça, Senhor. Precisamos, ó Senhor, de graça e misericórdia. Senhor, fala conosco. Enche-nos, ó Deus, do Espírito Santo. Nos ajude a compreender, a aplicar, a decidir e a obedecer para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Assentados. Aleluia. Uma das coisas que nós já entendemos que são inevitáveis na nossa vida são as mudanças. As coisas mudam. Próximo dia 28, daqui a 2 semanas, minha esposa e eu completaremos, se o Senhor Jesus não tiver voltado até lá, e tomara que Ele volte. E aí, a festa vai ser no domingo, até porque nós não pretendemos fazer festa aqui mesmo. Nós completaremos 28 anos de casados esse mês, não é? E nesses 28 anos nós já moramos em 19 casas. Não é assim que nós estamos morando agora. 19 casas em 28 anos. Nem todo mundo muda tanto quanto nós já mudamos, mas mudanças são inevitáveis. Mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de profissão, mudança na maneira de viver, na maneira de se comportar. Mudanças são inevitáveis. Todo mundo já precisou mudar alguma coisa na vida. E nem toda mudança é ruim, nem toda mudança nos traz sofrimento. Algumas mudanças são boas, mas geralmente mudança mexe na nossa área de conforto e nos traz algumas necessidades de transformarmos na nossa maneira de pensar às vezes, ou coisas em que nós já fazíamos de alguma determinada forma precisamos mudar. Uma pessoa que nós encontramos na palavra de Deus que passou por uma grande mudança, uma mudança extraordinária, foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz em uma de suas cartas, ele era blasfemo, torturador, perseguidor da igreja. Ele se diz o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja do Senhor, e nem digno de ser chamado apóstolo ele se achava. Um homem que teve uma mudança de vida extraordinária, mas assim, uma mudança que é importante nós percebermos a vida do apóstolo Paulo, e que talvez esteja um pouco acomodado na nossa vida, se é que já tivemos essa mudança no nosso caráter, na nossa maneira de ser, é a virada de chave que ele tem no momento da sua conversão. Paulo está a caminho de Damasco, como nós já vimos aqui, ele encontra com Jesus no caminho, e ele tem, ali nesse encontro com Cristo, uma revelação de que o Senhor estaria escolhendo ele para servi-lo. E Paulo entra então na cidade de Damasco, fica cego por 3 dias. Ananias vai até lá, ora com ele, ora por ele. Ele é batizado e diz a Bíblia Sagrada que imediatamente ele começa a ir às sinagogas anunciar que Jesus era o Cristo, declarando, ensinando, falando que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele vai para a Arábia, fica lá 3 anos, provavelmente no seminário intensivo com Jesus, e quando ele volta a Damasco, agora ele vai para a sinagoga de novo e disputa com os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Jesus realmente é Cristo. E em Damasco ele é rejeitado, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém também ele é rejeitado lá, e ele tem que ir para Tarso, na Cilícia, fica lá por volta dos 10 anos, e os estudiosos acreditam que ele evangeliza toda a região da Ásia Menor enquanto ele está nesse tempo esquecido lá. Mas um homem que ele tem na
evangelizar as pessoas. Essa é uma das principais marcas de uma pessoa que se converte a Jesus. Ele tem a alegria, o desejo, a necessidade, o impulso de falar de Cristo por onde quer que ele vai e em todos os lugares. Se nós não temos o desejo de falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, é preciso que nós nos questionemos. Eu não vou falar que você não é crente, mas eu gostaria que você questionasse você mesmo sobre isso nessa noite. Será que eu me converti mesmo? Mas eu não fiz seminário, eu não estudei lições, eu não fiz nenhum curso. E quem falou que é necessário? Mas lá na igreja tem gente para isso, tem um pastor que é pago para isso, tem gente que é mais treinado, tem gente que tem mais experiência. Quem falou que é assim que funciona? A gente olha na palavra de Deus, gente que estava com uma legião de demônios e 5 minutos depois estava libertando. Jesus teve encontro com o demoniado Gadareno, libertou ele dos demônios, e agora volta para sua casa, encontra o que Deus fez na sua vida. E ele vai feliz da vida da igreja. A mulher samaritana tinha 5 maridos, estava morando com um marido que não era dela. Ela teve um encontro com Jesus, ela entra na aldeia e traz todo mundo assim: venham, que agora eu encontrei o Messias. Então não é preciso treinamento, não é preciso conhecimento, não é preciso experiência, não é preciso ter tempo de igreja para falar de Jesus, é preciso ter se convertido. Isso é preciso. Estar apaixonado por falar de Jesus às pessoas é preciso ter se convertido a Jesus. E os nossos missionários aqui, Barnabé, Paulo e João Marcos, estão seguindo a missão. Nós vimos na nossa meditação anterior que eles estavam na ilha de Chipre, eles anunciaram o Evangelho ali, evangelizaram o Sérgio Paulo, tiveram um confronto com o filho do diabo, o Elimas, o mágico, o Bar Jesus, e nós estávamos conversando muito aqui na quarta-feira sobre tudo que nós vimos no domingo passado, estávamos conversando sobre o texto, sobre a mensagem. E aí uma das conclusões que nós chegamos é que muitas vezes nós somos Elimas, o Bar Jesus. E aí uma das coisas que eu disse para os irmãos assim, parece que quanto mais eu olho para esse Elimas, mais eu me pareço com ele. Parece que quanto mais eu olho o perfil dele, mais parecido com ele às vezes eu fico, porque era um homem que, por ser filho do diabo, ele afastava as pessoas do Evangelho, afastava as pessoas de Deus. E a minha natureza quer viver assim, ela quer afastar as pessoas de Deus. Quando, na verdade, como cristão, meu papel é levar as pessoas até Cristo, e não o contrário. Nós estamos conversando sobre isso. Mas aí, depois dessa missão cumprida na ilha de Chipre, então, agora Paulo e Barnabé, e você nota aí que Lucas dá uma mudada na maneira dele. Quando nós começamos a ver o verso 13 aí, não se diz mais Barnabé e Saulo, mas agora é Paulo e seus companheiros. Depois daquele momento em que Paulo se levanta com autoridade na caravana missionária, diante da oposição do Simão Bar Jesus, e outra coisa que nós falamos aqui também na quarta-feira, tem gente quarta-feira, tá muito bacana, vem pra cá na quarta-feira. Tem café e bolo, não sabe poder perguntar, mas tem café e bolo também. Uma das coisas que nós falamos na quarta-feira é o seguinte: o Paulo já chegou chegando, né? Ele, quietinho, do jeito que estava, acompanhando o Barnabé, de repente ele já levanta com a caixa de ferramenta aberta e já sai distribuindo, chicotado para todo lado, chama o Bar Jesus de filho do diabo, já faz o cara ficar cego e tal. E a partir daí, agora, no livro de Atos todo, nós vamos ver com o apóstolo Paulo sobre o protagonismo da obra missionária no mundo conhecido. E aí eles chegam num lugar chamado Perge, que ficava na província da Panfilha. Lugar difícil, lugar pantanoso, lugar frio, muito úmido. E você não encontra isso na Bíblia, mas os historiadores revelam e nos contam que nesse lugar Paulo foi doente. Quando você lê a carta aos Gálatas, você descobre que Paulo não prega em Perge da Panfilha, ele pega uma enfermidade, provavelmente uma malária muito forte. Ele tem que viajar de Perge da Panfilha até
a cidade de Antioquia da Psídia, 150 quilômetros de distância de subida. Antioquia da Psídia ficava mais de 1.100 metros acima do nível do mar. O Paulo tem que viajar doente, 150 quilômetros, morro acima, para chegar no Planalto, onde o clima fosse um pouco melhor, para tratar dessa malária que, segundo os historiadores também, nunca foi curada de fato. E segundo esses historiadores, esse é o tal espinho na carne. O apóstolo Paulo, dores de cabeça insuportáveis, problemas crônicos de visão. Você lê a carta aos Gálatas, Paulo diz assim: eu evangelizei entre vocês, que aquela região da Antioquia da Psídia era a região da Galácia. Evangelizei entre vocês porque eu estava lá doente, me tratando, e enquanto me tratei lá com vocês, eu levei o evangelho com vocês a toda aquela região lá. E aí acontece o seguinte: eles estão nesse contexto, o apóstolo Paulo enfermo, precisando viajar por acima, e tem mais um detalhe: a estrada não era só de subida, mas era um lugar muito perigoso, infestado de bandidos para todo lado. Então imagina um lugar perigoso, subir um morro do Rio de Janeiro, era o que o apóstolo Paulo tinha que fazer. E aí com eles tinha um rapaz, o tal de João Marcos, sobrinho do Barnabé. A mãe dele era dona da casa da igreja de Jerusalém. E o João Marcos vê aquela situação lá e fala assim: quer saber? Eu vou para casa, vou fora. Diz o texto aqui no verso 13 que o João Marcos voltou para Jerusalém. Por que ele voltou? Algumas opções são possíveis, embora o texto não nos diga qual é a correta. Talvez ele tenha ficado com saudade da mamãe. De repente você, puxa vida, eu quero minha mãe. Eu só falei isso na academia, né? De vez em quando eu negócio aperta e falo: eu quero minha mãe. Ficou com saudade da fraldinha dele. Ficou com saudade da mamãe. E assim: eu vou voltar para casa. Estou fora, não quero. De repente ele achou que viajar com Paulo e Barnabé era fazer turismo, era ir para a praia, para o rancho, ir pescar, alguma coisa assim. E quando ele viu Paulo doente, aquele lugar esquisito, frio, ele falou assim: o que? Eu vou para casa. O negócio é perigoso demais, eu achei que era mais fácil. Talvez fantasia de realização. Por que marcou? Talvez o negócio era muito difícil e não quis encarar. Uma outra opção. Uma terceira opção: de repente Marcos foi na viagem porque Barnabé era o líder, mas ele percebeu que o Barnabé ficou em segundo lugar. Ele falou assim: não, com Barnabé, sobre a liderança do Barnabé eu tenho coragem, mas esse Paulo é louco, eu não vou dar esse cara não. Agora eu estou vendo que o Paulo está tomando a rédea, tomando a frente da situação, eu vou voltar. Uma outra opção também é que João Marcos era judeu. O evangelho estava sendo pregado massivamente entre os gentios. E ele, de repente, gostou muito daquilo. Ele disse: não, é um pouco diferente, estou entrando na igreja, eu não concordo com você não, eu vou embora. E foi embora. Simplesmente virou as costas e foi. Abandonou Paulo, abandonou Barnabé, voltou para casa. Depois acusou de recurso e essa desistência do João Marcos custou uma briga entre Paulo e Barnabé, uma briga feia, diz a Bíblia, a gente vai ver aí. Mas o João Marcos não se redimiu. João Marcos é o escritor do nosso Evangelho de Marcos. Era um homem útil ao ministério, segundo o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta dele a Timóteo. João Marcos provavelmente, nessa volta para Jerusalém, ele ficou mais perto do apóstolo Pedro. Pedro chama Marcos de filho amado. E ele se recupera disso. E diz o texto aqui que Paulo e Barnabé eles vão para Antioquia da Psídia. Chegando lá no primeiro sábado, eles já vão para a sinagoga e já começam a trabalhar. E aí a gente para pensar sobre essa questão, sobre essa história, sobre a existência aqui do João Marcos, e a gente pergunta o seguinte: e se a jornada ficar muito difícil? E se o caminho complicado? Porque andar com Jesus nunca foi fácil, e nunca vai
pessoas evangelizam dizendo: olha, vem para Jesus, você vai ser feliz, ele vai resolver todos os seus problemas, você não vai ter mais problema na vida, você não vai ficar mais doente, vai curar todas as suas enfermidades, e vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Esse evangelho não tem ainda. E Jesus fala o seguinte: vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão odiados, vocês serão mortos por minha causa. Vai ter gente que vai achar que matar vocês é prestar um favor a Deus. Vai ter momentos em que vocês serão massacrados por causa do evangelho. Minha esposa falou a respeito de conversas nossas hoje aqui, estávamos no carro vindo embora hoje, ela leu uma frase das: é estranho você querer ser aplaudido no mundo que matou o seu Salvador. Jesus foi morto por esse mundo. Então a gente está esperando ser reconhecido nesse mundo como? Porque não faz sentido. É incoerente. Então quando a gente abraça a fé em Jesus Cristo, a gente recebe alegria, a gente recebe paz, a gente recebe esperança. Sabemos que o nosso futuro está absolutamente garantido no Senhor. Mas facilidade no caminho, esquece. Caminho fácil, você vai encontrar um caminho fácil no caminho errado. Porque Jesus no Sermão do Monte ele fala assim: se vocês quiserem andar comigo, é o seguinte, a porta é estreita e o caminho é apertado. Como é que você vai entrar na porta estreita e depois o caminho fica tranquilo? A porta é estreita, o caminho é apertado. E Jesus não diz que é uma parte do caminho, que é o começo do caminho, que é o meio do caminho, que é o final do caminho. Ele fala que é o caminho. Subentende-se que é da porta de entrada até a identidade. Então, se eu e você decidirmos, assim como Barnabé, assim como Paulo, servir a Jesus, levar o Evangelho, falar o Evangelho para as pessoas, ter alegria, esperança na vida eterna, aceitar o desafio de andar com Cristo, pode ser que o caminho se torne muito difícil. E a pergunta é: e se tornar difícil? E se ficar complicado? E se de repente Jesus começar a exigir que eu abra mão de pecados que eu gosto muito? E se de repente Jesus começar a me cobrar que eu amo pessoas que eu não quero amar? E se de repente Jesus começar a me fazer mudar coisas em mim que eu não quero mudar? Perdoar que eu não quero perdoar? E se de repente eu tiver que dizer não a muita coisa? Abrir mão de alguns privilégios que esse mundo me garante? O João Marcos não aguentou. O João Marcos simplesmente olhou e disse: isso aqui não é para mim não, gente. A situação que esse Paulo está, vamos estar doentes, alucinando de febre, dor de cabeça, um lugar esquisito esse aqui, vocês vão para um lugar para chegar lá, um perigo danado, eu estou fora, eu não quero. Eu vou voltar para casa. E muitos de nós, às vezes, eu vou voltar para casa. Não, eu vou para onde eu estava, lá eu estava melhor. E Jesus falou que é melhor mesmo. Ele falou assim: olha, é espaçoso o caminho. O caminho é espaçoso, o caminho é confortável, é largo. Só que é o seguinte: no final dele tem uma luz. No final dele é complicado. Alguém perguntou ao pastor Hernandes aonde fica o inferno. E a melhor definição que eu ouvi até hoje sobre o inferno é dele: o inferno fica exatamente no final de uma vida sem Deus. É lá que é o inferno. Onde é que é o inferno? Quando a vida sem Deus acaba, o cara está no inferno. É simples, é fácil de achar. Não tem dificuldade, não precisa de GPS. É lá. Então, às vezes, a gente quer pegar a mala e voltar para casa. Ah, vou voltar para aquela vida lá. Porque me falaram que eu ia para o Evangelho e ia dar tudo certo, não está dando. As pessoas iam me aplaudir, não aplaudem, não. Minha vitória não está tendo sabor de mel. Não estou vendo sabor de mel em lugar nenhum. Estou vendo o sofrimento esquisito. Mas e aí se as coisas se tornam difíceis? Esse texto nos mostra, queridos, que o fato de se andar sob a direção do Espírito Santo absolutamente não tem nada a ver com dificuldades sendo eliminadas do caminho. Esse texto nos mostra que andar sob a direção do Espírito Santo não significa que as dificuldades serão eliminadas do caminho. Paulo estava sob a direção do Espírito? Sim. Diz a Bíblia que estava cheio do Espírito Santo.
Estava indo para onde o Espírito enviou e direcionou e instruiu. Exatamente, estava exatamente onde tinha que estar. Às vezes a gente fica perguntando assim, puxa vida, parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sofro. Quanto mais eu quero fazer as coisas certas, mais difícil a situação fica. Um dia um moço falou para mim, falou assim, parece que agora eu estou querendo andar direito, que a coisa está apertando. Eu falei assim, rapaz, olha para mim, né? Os homens mais santos assim, não foram os que mais sofreram. Por isso que o Evangelho é verdade. Você teria coragem de morrer por causa de uma mentira? Quem morre por causa de uma mentira? Os apóstolos todos morreram pelo viés do martírio, porque criam o Evangelho, porque sabiam que o Evangelho era verdadeiro, senão não tinham feito isso. Você sustenta uma mentira por um tempo, olha como é que vai custar a vida se fazer o outro fora. Mas os apóstolos todos enfrentaram dificuldades. Então, andar cheio do Espírito Santo, fazer a obra de Deus, obedecer a Jesus, crer no Evangelho, estar apaixonado por Cristo, não quer dizer que as dificuldades serão tiradas. Quer dizer que você vai andar com Deus, apesar das dificuldades. Quer dizer que o Senhor estará presente em todos os momentos. Quer dizer que você jamais estará sozinho, mas vai ter dificuldade? Com certeza. Não vai ser fácil. Nosso Salvador nunca nos enganou, Jesus nunca mentiu para nós. Então, ao olharmos para a palavra de Deus, nós aprendemos que andar sob a direção do Espírito não significa que as dificuldades serão eliminadas. Então, se o caminho se tornar difícil demais, nós já sabemos que seria assim. Não deve ser surpresa para nós. Nós não devemos fazer como um salmista. Quando nós pegamos alguns salmos, o salmista fala, Senhor, inútil foi lavar a minha mão na inocência, inútil foi servir ao Senhor. Olha lá o ímpio, os caras fazem tudo errado, não respeita a esposa, bate nos filhos, engana todo mundo, passa o todo para trás, viciado até onde não tem mais, e é lá, está prosperando. E eu faço tudo certo, a coisa parece que está dando tudo errado. Você olha alguns salmos, o salmista desse jeito, mas aí você vai para o fim do salmo, o salmista fala assim, mas eu olhei para o final dele. Eu olhei para como acaba a vida dessas pessoas. E você aí eu fui para o tempo e levantei as minhas mãos e agradeci ao Senhor. Como o irmão do vídeo lá que o pastor me citou. Senhor, eu estou limpando esse banco de alegria, eu era perdido, eu estava no mundo, eu ia para o inferno, agora eu posso ir para outra igreja. Maravilha. Senhor, lá na Bíblia, as pessoas não podiam nem entrar na igreja, eu estou aqui limpando o púlpito. Gente que conseguiu entender o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo se converteu de fato, tinha paixão por pregar o Evangelho. Porque aqui é o seguinte, não pega um cara que nem Paulo, conhecia toda a lei, teve um encontro com Jesus, passou 3 anos lá na Arábia, se tornou o maior teólogo de todos os tempos. Ele podia muito bem ter aberto um seminário, sei lá, em Jerusalém, ou na própria Antioquia da Síria, ou em Éfeso, sei lá qual é a cidade, abrir uma escola, vou ensinar teologia, vou formar pastores e missionários, eles que vão pregar, vão ficar aqui ensinando. Já estou salvo, tive um encontro com Jesus, estou sossegado. Mas não, a palavra vai lá, enfrentar malária, enfrentar bandido, enfrentar perigo do caminho. Você lê a carta aos Gálatas, Paulo está falando lá, perigos de festa, perigo do caminho, perigo de assaltante, perigo de qualquer coisa, naufrágio. A gente não desistiu, o caminho estava difícil demais, mas ele sabia que estava debaixo do poder do Espírito Santo que estava com nós. A segunda lição que a gente aprende com esse texto é que a dinâmica da ação de Deus através da nossa vida, ela vai se desenvolver a partir das decisões que nós tomamos. Nós queremos que a nossa fé seja robusta, nós queremos que o Evangelho seja verdadeiro para nós, nós queremos que Deus faça milagres através das nossas vidas, todos nós desejamos isso. Mas as decisões que nós tomamos precisam acompanhar isso. Porque Paulo e Barnabé, eles continuam na viagem. Eles sobem aquela cadeia de montanhas. Eles são livres das mãos dos salteadores. Eles são livres dos perigos que acompanham. Eles chegam em Antioquia da
Lícia. Paulo prega o Evangelho aos Gálatas. Toda uma região se converte a Cristo. Nós temos uma carta que foi escrita depois para várias igrejas que estavam na região da Galácia. Um homem que estava doente consegue levar o Evangelho às pessoas. Porque a decisão que ele tomou foi de seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Não foi possível pregar em Perge, mas foi possível pregar na Galácia. Às vezes não é possível você falar de Jesus para 1, 2, 3, 5 pessoas que estão perto de você, mas de repente é um convite um pouquinho mais longe. E você vai conseguir falar do Evangelho. Agora, quem volta para casa, volta para casa. Volta a estaca zero. O João Marcos teve que voltar e começar tudo de novo. Voltou lá para Jerusalém. Passou um tempo lá no Poço Pedro. Aí na segunda viagem missionária ele teve outra oportunidade. Vamos ver lá mais para frente. Mas assim, a dinâmica daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida vai se desenvolver a partir das decisões que nós tomarmos. Como nós temos encarado o Evangelho de Jesus Cristo? Como nós temos encarado a responsabilidade de sermos cristãos? Se é que você é cristão, porque se não é, precisa pegar sua vida de Jesus urgente, não perca tempo. Jesus está voltando. Jesus é a única solução para quem está perdido nesse mundo. Se você não se arrependeu dos seus pecados, não entregou sua vida a Jesus, faça isso o mais rápido que você puder. Procure alguém que possa te discipular e ensinar a palavra de Deus. Converta-se a Jesus, não perca tempo, faça isso hoje, porque pode ser a última oportunidade. Jesus pode voltar ainda hoje, ou a sua vida pode acabar ainda hoje. A pessoa que nós conhecíamos, vimos trabalhar tanto tempo, serviu tantas vezes na sua lanchonete de novo. Na noite do Natal, do Ano Novo, não sei. Simplesmente infartou, não tinha nada. Então assim, não estou jogando praga em ninguém, mas eu estou te avisando o seguinte: a vida pode acabar muito antes do que você imagina. O importante não é se você vai morrer ou não, porque todos nós sabemos que vamos morrer. O importante não é quando vai morrer ou não, porque sabemos que isso, esse dia chega para todos nós. O importante é saber para onde você vai depois disso. Porque para onde quer que você vá, você estará lá para sempre. Para sempre. Então, se você entregou sua vida a Cristo ainda aqui ou onde quer que você esteja, faça isso agora. Não perca mais tempo. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, a pergunta é: qual tem sido a maneira de viver sua como cristão? Como quem desiste, volta, como quem retrocede, como quem desanima, como quem não quer mais, como quem não está interessado, ou como quem avança apesar das dificuldades, apesar das enfermidades, apesar do problema, apesar da dor, apesar da luta, apesar do perigo. Porque a maneira como Deus vai agir na nossa vida, ela se desenvolve a partir das decisões que nós tomamos. Se eu decido falar de Jesus, se eu decido pregar o Evangelho, se eu decido fazer discípulos, se eu decido ser um pregador fervoroso para aqueles que não entendem ainda, a manifestação de Deus na minha vida vai ser bom. Mas se eu fico retrocedendo, se eu fico desanimando, se eu fico abrindo mão, se eu fico olhando para trás, a maneira de Deus vai ser outra. Se é que Deus vai agir na minha vida. Se é que eu realmente me converti de fato. Porque nós precisamos fazer essa pergunta: será que o João Marcos já estava de fato convertido? Ah, pastor, ele era convertido. Ele estava lá com Jesus, lá na época quando Jesus foi preso, e aí tentaram prender ele lá, ele saiu correndo sem roupa. Não conhecia Jesus, ele era um que estava perto de Jesus. A igreja se reunia na casa dele. A mãe dele era crente. Quem falou que a sua mãe ser crente faz de você um crente? Quem falou que seu pai, sua avó, seu tio ser crente faz de você um salvo? Não significa absolutamente nada. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Filho de pastor é pastorzinho. Filho de presbítero não é presbitinho. E assim por diante. Será que o João Marcos aqui tinha se convertido de fato? Tinha tido um encontro com Jesus de fato? Não sabemos.
O que nós sabemos é que a dinâmica da ação de Deus na nossa vida, ela se desenvolve a partir das nossas decisões, e por último, mesmo dentro das dificuldades, quem realmente está sob a direção do Espírito, vai em frente. Paulo estava doente. E daí? Vamos trabalhar. Às vezes a gente ouve assim, hoje eu não vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Você vai ficar em casa, dor de cabeça vai passar? Dor de cabeça em casa, dor de cabeça na igreja, vamos para a igreja, na igreja, Deus vai para oração, quem sabe sabe. E se não sarar, pelo menos eu culto. A cabeça não dói menos em casa do que no culto. A cabeça não dói menos em casa do que falar com ele, com o professor. Vai ver de qualquer jeito. Sabe, sim. Pandemia, a gente ouviu muito isso, né? E aí, pandemia. Era tudo culpa da pandemia. E aí não vai fazer mais nada. Agora tem pandemia, então. Alguns deram graças a Deus pela pandemia, né? Porque não tinha mais desculpa para dar. Então agora apareceu um novo. Tem muita gente que está vindo na igreja, não quer pandemia. Vim domingo na igreja, em outras igrejas, porque isso é um problema todo. Era comum você ver gente falando que não estava na igreja por causa da pandemia, mas no shopping estava, no aniversário estava, na festa estava. Só na igreja não estava para ver. Então, assim, irmãos, não dá para entender a doença que o apóstolo Paulo teve. Eu estava lendo sobre isso. A dor de cabeça que era alucinante, a pessoa chegava a perder o sentido. De acordo com os estudiosos, isso era como se tivesse uma brasa viva entrando na fonte, se cravando. E se esse for realmente na carne, para você, Senhor, me cura. Deus falou assim: não vou curar. Você vai passar por isso aí, você não se achar muito bom. Você vai aguentar isso aí até o fim. Mas não importa qual seja a dificuldade, quem está cheio do Espírito Santo não para não. Se tem alguma dificuldade parando a gente, é o trabalho, é o filho, é isso aqui, é o marido. E aí, irmã, como é que está? Pastor, sabe como é que é? Marido ímpio. Maridos todos são ímpios, irmão. Não. Para por causa do marido, não. Continua firme na fé. Porque é a esposa, porque é o chefe. Mais interessante é isso tudo o trabalho, né? E aí, irmão, como é que está? O meu trabalho não deixa mais de servir Jesus. Aí a vontade que dá é fazer aquela oração: Senhor, tira o trabalho do seu irmão, atrapalhando ele do Senhor, deixa ele desempregado de novo. Desempregado ele vem para o culto, agora tem emprego, não vem mais. Né? Alivia ele. Deixa ele passar fome um pouco, aí ele vai lembrar que o Senhor existe. Né? Então, assim, mesmo dentro das dificuldades, irmãos, tem gente morrendo no inferno perdida, gente. A gente não conhece Jesus, a gente conhece Bíblia. Você quer descobrir quantos dos seus amigos são analfabetos de Bíblia? Não vai conversar de Bíblia com eles. Não sabe nada, absolutamente nada. Não sabe, como disse Deus lá para o Jonas, sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Você sabe, você é o privilegiado. Irmão, nós não temos noção do tamanho do privilégio de estar aqui. Não porque essa igreja é melhor que as outras, não, é porque estamos na igreja, conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho de Deus. Agora, sair lá fora do Evangelho é bem difícil, mas é o que Deus quer que nós façamos. É o que Deus espera que nós façamos. Se você parar de perder tempo com porcaria nesse mundo e fazer obras de Deus. E aí, fica aí duas perguntas como desafios para nós. A primeira é: que efeitos o obstáculo no caminho tem causado a nós? Quando o caminho fica difícil, qual é a nossa atitude? Quando a gente fica cansado, quando as pessoas nos desanimam. Porque assim, irmão, nesse caminho não dá para contar com as pessoas, não dá para contar com a nossa saúde, não dá para contar nem com as nossas emoções, às vezes. Às vezes tudo está errado, tudo está ruim. Que efeito a dificuldade do caminho tem causado em nós? E a segunda pergunta é: que decisão nós precisamos tomar hoje
sobre a maneira como nós temos desenvolvido a nossa salvação e vivido a nossa fé. Porque assim, a salvação é um presente que vem de Deus, amém? Recebemos a salvação pela graça, amém? Mas o apóstolo Paulo disse que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Temos que crescer. Se converter a Cristo é um novo nascimento. Mas todos nós esperamos que quando uma criança nasce, ela cresça. E não só cresça, se desenvolva. Estava ouvindo no rádio hoje não, alguns dias atrás aí, um psicólogo falando, né, que os pais precisam desenvolver autonomia nas crianças. A criança precisa aprender a fazer algumas coisas sozinha, ir no banheiro, tomar banho, ir assumindo pequenas responsabilidades conforme vai crescendo, para ser um ser humano autônomo. Irmãos, tem crente que já nasceu de novo há 30 anos e ainda está bebezinho de bola. Foi aqui não, eu teve uma certa vez que eu fui conversar com o irmão em outro lugar. E o irmão estava dando problema e tal. Eu falei, irmão, e aí, como é que está? Aí ele, pastor, sabe como é que é? Eu era viciado e eu tinha problema e não sei o que e tal. E os irmãos não prestam ter paciência comigo, não sei o que lá. Eu falei, irmão, está aqui vai 10 anos. Agora que você era viciado, acabou faz tempo. Para de ser rico. Você tinha que estar ajudando os outros. Por isso é que eu estou perdendo tempo com você, na hora que eu tinha que estar ajudando quem está começando agora, você está ajudando lá. Prepara por isso. Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos desenvolver. Que decisão eu e você precisamos tomar hoje? Para a gente ser crente mais maduro. Glória a Deus, a maioria aqui já conhece Jesus há bastante tempo. Mas assim, que decisão está faltando para nós? A gente tem mais alegria para evangelizar, mais disposição para estar na igreja, mais força para desenvolver o ministério com afinco, mais paixão por Jesus. Sabe, a gente está diante de gente que não conhece o Evangelho, nossos olhos brilharam quando nós falamos de Jesus. É muito interessante a história do David Hume correndo pelas ruas de Londres. E alguém fala assim, desde onde você está indo? E você está indo ver George Whitefield pregar. Só que o David Hume era ateu. Você fala, mas por que você está indo lá ver o George Whitefield pregar? Você não acredita no que ele fala. Ele fala assim, eu não acredito, mas ele acredita, eu quero ver ele pregar. Como é bom você ver uma pessoa que acredita no Evangelho, que ela diz ter os olhos brilhando, a alegria no coração. Não tem nada que para essa pessoa, não tem nada que impede essa pessoa de denunciar o pecado, de falar do amor de Deus, de chamar pecadores ao arrependimento, de dizer arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o fim está próximo, você precisa de Jesus. E a gente tem visto ultimamente, irmãos, é crente batendo palma para ímpio. É crente achando que o ímpio está melhor que ele. É crente que ainda não entendeu que já passou um passo à frente. Sabe, os príncipes que deveriam estar na mesa procurando comida no lixo. Os príncipes de Deus que deveriam estar na mesa do rei, se banqueteando com o dono do universo, está lá no lixo, está lá no lixo procurando comida. Está errado. Quando alguém vem zombar de você porque você é cristão, você fala assim, peraí, você não enxergou ou eu já enxerguei? O dia que você enxergar o que eu já vi, aí você vai entender. Senta aqui que eu vou explicar. E aí você fala com o pai, com alegria. E a pessoa fala assim, rapaz, mas eu olho para a vida é muito mais difícil para mim, você tem alegria, eu não tenho. Assim, então, vou explicar por quê. Eu encontrei algo que você não encontrou. Porque quem tem tudo mais, mas não tem Jesus, está perdido. E aquele que tem Jesus, tem tudo. Tem absolutamente tudo. Quem tem Jesus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Jesus. Então, irmãos, vamos concluir, o tempo já extrapolou.
chegando nesse texto aqui, o seguinte: o caminho pelo qual o Espírito Santo conduziu aqueles missionários foram as dificuldades que fizeram com que um de seus companheiros desanimasse e desistisse de acompanhá-los. João Marcos voltou para Jerusalém para começar tudo do zero de novo. Graças a Deus ele teve essa oportunidade. Já os que permaneceram na obra, esses conseguiram avançar mesmo diante das dificuldades, manifestando o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava sobre eles, irmãos, está aqui. O Espírito Santo que estava sobre Paulo e Barnabé está aqui conosco nessa noite. O Espírito Santo que capacitou Barnabé e Paulo a subir aquelas montanhas perigosas no meio dos salteadores para levar o Evangelho aos Gálatas, ele está aqui nesse lugar. Ele estava disponível para João Marcos também naquele dia. Naquele dia que João Marcos desistiu, o mesmo Espírito Santo estava lá. Mas ele decidiu ir embora. A pergunta é: nós vamos decidir ir embora sem o Espírito Santo? Ou vamos convidar para encher o nosso coração de poder, de coragem, de alegria, para que possamos sair daqui hoje com a certeza de que nos convertemos de fato, porque temos o desejo de falar de Jesus para eles em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Que decisão nós vamos tomar hoje, queridos? Feche os seus olhos. Vamos retroceder ou vamos avançar? Pastor, mas está difícil. Eu sei que está. Pode ser que fique mais difícil ainda. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu não estou tendo forças. Eu sei que você não tem força. Eu também não tenho. É o Espírito Santo que nos reveste com força. Sem o Espírito Santo a gente não abandona o pecado. Sem o Espírito Santo a gente não abandona os vícios. Sem o Espírito Santo a gente não muda o nosso caráter. Sem o Espírito Santo a gente não muda de vida. Sem o Espírito Santo a gente não tem vontade de falar de Jesus. A gente não tem vontade de circular. A gente não tem vontade de trabalhar na obra. A gente não tem vontade para nada, só para o pecado. A única coisa que a gente tem vontade de fazer quando está vazio do Espírito Santo é pecar. E pecar cada vez mais. Se afundar no pecado cada vez mais. Mas o Espírito Santo de Paulo é o Espírito Santo que está aqui hoje. O Espírito Santo de Barnabé é o Espírito Santo que está aqui hoje. O Espírito Santo de Estevão é o Espírito Santo que nós temos aqui hoje. O Espírito Santo que estava sobre Pedro é o Espírito Santo que está aqui hoje. E se você buscar, se você pedir, se você abrir o seu coração, se você se entregar de corpo, alma e espírito, Ele vai encher a sua vida de poder. Aleluia! É tudo no poder do Espírito Santo. Não é na minha força, não é na sua força, não é com pensamento positivo, não é com boas intenções, mas é no poder e na unção do Espírito de Deus. Só Ele pode nos capacitar. Ei, alabaço de canta, alabaxai, alabaxei, Ei, alabaçui, cai, canta, alabaço, alabaxei, alabaxei, Ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Estamos retrocedendo, estamos andando para trás. Estamos desistindo, estamos fraquejando. Não temos ao Senhor a alegria que gostaríamos de ter e precisaríamos ter, o amor, a paixão, o entusiasmo. Senhor, renova-nos. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, restaura-nos. Ainda que o caminho seja difícil, ainda que as enfermidades venham, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que os problemas se agigantem, ainda que as perseguições aconteçam, Senhor, restaura-nos, fortalece-nos, ajuda-nos a caminhar, Senhor. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós olhamos para esse texto, olhamos que o Paulo, o Barnabé, o João Marcos não tinham nada de diferente deles, a não ser o poder e a unção do Teu Espírito sobre eles.
olha muito para as dificuldades, a gente olha muito para os problemas, a gente olha muito para as privações, e a gente olha tão pouco para o Senhor. Conversávamos ainda ontem com os nossos irmãos, que diziam que hoje em dia as pessoas reclamam que tudo é difícil. Nós estávamos dizendo, para Jesus de certo foi fácil. Será que para Jesus foi fácil? Subir naquela cruz foi fácil? O Senhor enfrentou a maior de todas as dificuldades por causa de nós, para nos dar a nossa salvação. Nenhum sofrimento que tenhamos que enfrentar nesse mundo será maior do que aquilo que já passaste por nós. Senhor, mas nós somos fracos, nós somos frágeis, somos pequenos. Talvez alguns de nós aqui já tenham desistido já de caminhar com o Senhor. Talvez alguns já desistiram da missão, outros talvez estejam pensando em desistir, outros estão a ponto de querer desistir e não estão conseguindo caminhar. Restaura-nos, Senhor, nessa noite. Torna-nos a alegria da tua salvação, torna-nos a encher do teu Espírito Santo, enche-nos da tua graça, do teu amor. Clame ao Senhor, irmão, clame ao Senhor, irmã. Quanto tempo faz que você não sente o poder do Espírito Santo na tua vida? Quanto tempo faz que você não se entusiasma na presença do Senhor? Quanto tempo faz que o teu coração não se aquece? Senhor, que os corações sejam aquecidos nessa noite, Senhor. Que o teu poder se manifeste no nosso meio, que a tua graça, Senhor, transborde nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Senhor, faça nascer no nosso coração mais desejo de orar, mais desejo de buscar a tua face, mais desejo de nos consagrarmos a ti. Senhor, faça nascer no nosso coração uma busca incessante por santidade. Senhor, ajuda-nos a desejar testemunhar o Senhor através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa maneira de caminhar. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem, Deus. Porque às vezes não dá oportunidade, não dá tempo de voltar. Nem sempre dá tempo de voltar. Senhor, aqueles que estão nos acompanhando à distância, ou que estão aqui, que desistiram e querem retornar ao caminho. Que hoje todos tenham essa oportunidade, Pai. Que todos sejam tocados pelo Espírito Santo. Que todos sejam alcançados por Jesus. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh,
conceder, Senhor, mais esta vez, esse lugar, um lugar consagrado para a adoração, Senhor. Obrigado por nos permitir adorar o teu nome. Obrigado por falar conosco de forma tão bondosa nessa forma. Obrigado pelo teu Espírito que ainda continua presente, que ainda continua disponível a todos nós. Me ajuda-nos, amigo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre tem ajudado. Ajuda-nos a caminhar, Senhor. Senhor, as dificuldades, ainda que o caminho se torne difícil. Ajuda-nos a perseguir, Deus. Leva-nos debaixo da tua graça, Senhor. Abençoa a semana de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Tu pode se assentar, com a sua oração de gratidão, até que eu possa.